Fala galera, do 8º ano, tudo bem? Tudo tranquilo? Tio Doritos vem trazer mais uma aula de educação física muito legal para você praticar aí na sua casa. Hoje vamos falar sobre as curiosidades e história de um esporte que eu particularmente amo e sou praticante, que é o ciclismo. Isso mesmo, um esporte muito antigo e muito praticado em todo o mundo. Hoje você vai saber um pouquinho sobre ele como transporte e também como esporte. É isso aí, vamos lá, vamos nos divertir. Vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre o ciclismo. O ciclismo é um esporte praticado com a utilização de uma bike, né? Todo mundo sabe disso. E é um esporte que surgiu no século XIX, lá na Inglaterra, tá certo? A partir daí, ele passou a ser usado como transporte e muitas vezes as pessoas usavam ele muito como transporte. Ao longo do tempo, a velocidade da bike foi mudando e as pessoas os praticantes da época, foram tentando aumentar essa velocidade ao longo do tempo para poder fazer com que o esporte virasse mais competitivo, mais acirrado. A primeira participação do ciclismo em Jogos Olímpicos foi em Atenas, na primeira edição dos Jogos Olímpicos modernos, que foi em 1896, tá certo? As competições de ciclismo são realizadas, em sua grande maioria, hoje existem várias modalidades, tá? Mas lá no início e até um bom tempo atrás existiam 3 modalidades, que é o ciclismo de pista, que são aquelas bicicletas com um pneu bem fininho, chamadas de speed, porque elas são muito rápidas. O ciclismo de mountain bike, que é a bike já com pneu mais grosso, com suspensão e tudo mais, que são as bikes para terra, que esse é o que eu pratico, é o ciclismo que eu gosto, e também o de BMX, que são aquelas bikes que fazem manobras, as menorzinhas, em pista de skate e tudo mais. Vamos falar agora um pouquinho sobre a modalidade ciclismo de pista, que são as bikes pneu fininho, a famosa Speed. Vou ler aqui para vocês. Nessa modalidade, as pistas podem ser de concreto, normalmente são de concreto, ou madeira. Antigamente se tinha muito mais, hoje um pouco mais de concreto. As provas são velocidade, então para ver quem é mais veloz em um pequeno espaço. Perseguição individual, então 1 contra 1, e eles vão perseguir um contra o outro por um tempo. Perseguição por equipes, que é a mais praticada, que tem a Volta Tour da França, campeonatos brasileiros, entre outros campeonatos aí, que é uma bem praticada. Velocidade olímpica, não sei se vocês já viram, mas aquela pista de Olimpíadas que ela é bem inclinada e as bikes percorrem uma velocidade absurda, que nem alguns carros conseguiriam. Corridas por pontos, então várias etapas e aí dividida por pontos. Quilômetro contra o relógio, então por exemplo tem 3 quilômetros aqui de um trajeto com uma subida, uma descida e uma reta. Quem fizer em menor tempo vai ganhar. Madison, que é 1 hora de corrida para cada ciclista, sendo o vencedor aquele que fizer mais voltas. Então é aquela olímpica, só que numa modalidade um pouco diferente, não por equipes. Então tem a volta lá e quem fizer mais volta num tempo, por exemplo 10 minutos, é o vencedor. E Keirin, que são 8 voltas na pista em que os ciclistas devem acompanhar uma bicicleta motorizada, tá? Então tem uma bike motorizada e eles têm que andar atrás dela. Essas são as modalidades mais conhecidas do ciclismo em pista, tá certo? As bikes utilizadas não possuem freios e a inclinação das pistas de competição pode chegar a 42 graus. As competições são realizadas em pistas de 4 km de extensão. Então essa bike é de velocidade mesmo, tá galera? Então vocês estão vendo aí que é uma bike que é para o cara tentar o máximo possível a velocidade. Tanto é que ela não tem freio para nem pesar na bike para poder pegar mais velocidade. Pessoal, provas de mountain bike, ciclismo de mountain bike. Então são ciclismo praticado na terra, normalmente com pedras, areia, terra, barro e tudo que uma estrada de terra proporciona.
Vou ler para vocês aqui a definição correta. As provas são disputadas numa pista de terra com várias irregularidades, como eu disse, buracos, elevações e até obstáculos que os organizadores colocam além dos obstáculos naturais. Existem as seguintes categorias no mountain bike. Então, cross country, que são praticados em terrenos irregulares, com muitas subidas e descidas. O freeride, em pistas com muitos saltos e descidas. Então, esse já é uma que eu não pratico. Eu pratico cross country. O freeride, ele exige um pouco mais de técnica. Ele precisa de mais técnica porque você vai passar por rampas, por exemplo, de 3 metros de uma pista para outra. Você vai ter que saltar. Em pistas com muitos saltos e descidas. E o downhill, que são somente descidas em alta velocidade. Então, quando vocês digitarem aí downhill no Google, vocês vão ver coisas excepcionais, alguns até acidentes, mas excepcionais de descidas assim, que eu não arriscaria, mas é sensacional de ver os praticantes desse esporte, dessa modalidade do ciclismo. Eles descem em lugares assim, sensacionais. Digitem no Google e vocês vão saber um pouquinho mais sobre downhill. As competições de mountain bike, elas surgiram depois de um tempo, né? Então o ciclismo ele vem primeiro com o ciclismo de estrada, que são aquelas bikes fininhas, e também o ciclismo de pista, que foi o que a gente falou um pouquinho anteriormente aí, que são aquelas pistas fechadas. O mountain bike ele já começou a ser praticado um pouco depois. Talvez hoje, acredito, que o mais praticado no Brasil. Com certeza, principalmente aqui na nossa região. Deu um boom, né? Você pode ver que muita gente aqui que vocês não conheciam começaram a andar de bike. Eu ando já há mais de 10 anos, mas assim, cresceu muito nos últimos 2, 3 anos, principalmente com a chegada da pandemia, onde as pessoas encontraram no ciclismo uma maneira de praticar esportes num lugar reservado, isolado, sozinhos, tá certo? Então, mountain bike, existem várias competições aí, aqui na nossa região mesmo, eu já participei de algumas, em Pederneiras, Barra Bonita, existem várias cidades aí que tem bastante competição desta modalidade. E por fim, a mais antiga, que são as competições de estrada. Existem 2 tipos principais das provas. Resistência, que para os homens são 195 quilômetros, 195 quilômetros, galera. É muito longe. Mais da metade daqui para São Paulo, para vocês terem uma ideia. E para mulheres, 70 quilômetros. E contra o relógio, os ciclistas partem de dois em dois, a cada 2 minutos, e vence quem fizer o melhor tempo. Então, por exemplo, eu sair a 1 hora, o outro ciclista vai sair a 1h02, mas se eu chegar a 1h10 e ele chegar a 1h10, ele foi mais rápido, ele fez em 8 minutos, eu fiz em 10. Então é um contra-relógio. As primeiras competições oficiais dessa modalidade ocorreram em Paris, no final do século XIX, que foi quando o ciclismo começou a ser praticado, no século XIX, e já no final em Paris, que a França é um dos principais países do ciclismo de estrada. Tá? Os principais competidores do mundo são franceses também. E a BMX, que são as provas de bikes menores, com mais manobras e tudo mais. As provas ocorrem em uma pista de 350 metros com diversos obstáculos. São 2 modalidades: corrida, BMX Racing, e manobras, BMX Freestyle. Mas no BMX Racing não tem manobras? Tem. De uma rampa para outra, eles sempre fazem alguma manobra. Já no BMX Freestyle é manobra. Então, eles vão fazer em uma pista, por exemplo, de skate, vários tipos de manobra, ganha mais pontuações dependendo da dificuldade da manobra executada. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre os benefícios que o ciclismo proporciona na saúde do praticante. Eu posso falar por mim. Tenho problema no meu joelho, eu tenho uma má formação óssea, então vaza um líquido e eu acabo tendo atrito do osso do joelho, acaba tendo atrito. Então, para correr, por exemplo, eu sinto muita dor, muito desgaste. Jogar futebol, muita dor, muito desgaste físico. Já no ciclismo, eu não sinto isso, muito pelo contrário, ele me proporciona prazer, porque eu não sinto dor e ele fortalece essa região que eu tenho problema. Então, assim, os benefícios de saúde, além de melhorar a aptidão física, emagrecer e todos os outros benefícios que eu vou citar daqui a pouco, ele é um esporte com pouco impacto. Se você tiver uma bike aí com uma suspensão legal, quase zero impacto. Então, esse é um dos motivos que me levou a praticar o ciclismo. Tá?
mas existem outros benefícios da saúde. Eu vou ler para vocês aqui. A prática do ciclismo, desde que feita com orientação de especialistas e acompanhamento médico, muito importante isso, qualquer atividade física precisa ter uma orientação médica, se você pode ou não fazer. Se você tiver algum problema, por exemplo, na coluna, a bike talvez seja um pouco prejudicial para você. Por isso é legal procurar um médico. É benéfica para o desenvolvimento muscular e cardiovascular. É uma excelente atividade aeróbica e a sua prática regular queima muitas calorias. Galera, queima muita mesmo. Eu, por exemplo, saio fazer pedal às vezes de 7 horas. Isso mesmo. 7 horas em cima da bike. Percorro 150, 140 quilômetros. Nessas 7 horas eu gasto pelo menos 4 vezes mais do que se eu tivesse feito uma corrida ou se eu tivesse ido à academia. Então o gasto calórico é muito maior. Claro que o tempo também é maior, tá? Então assim, é um esporte com pouco impacto que te proporciona momentos muito legais de conhecer lugares diferentes, principalmente o mountain bike, que é no meio do mato, que você conhece fazendas, bairros antigos, cidades diferentes. Então é muito legal por isso. Além disso, ele proporciona uma melhora cardiovascular muito grande, porque você vai estar pedalando, seu fluxo sanguíneo vai estar alto o tempo todo praticamente. Você não para. Por exemplo, numa academia, entre um exercício e outro, você para ali um tempinho. Na bike você não para, você está pedalando o tempo todo ou fazendo força com os braços em alguma descida. Então você está sempre trabalhando. Tem uma parte, vamos dizer assim, considerada ruim, que você trabalha pouco os membros superiores, braço, peito, tudo mais. Pouco significa que você trabalha, tá? Não significa que o ciclismo não trabalha esses membros. Trabalha também, mas menos que, por exemplo, uma academia, menos que, por exemplo, uma natação, tá certo? Por isso, é legal também fazer alguma outra atividade para os membros superiores. Agora, para membro inferior, trabalha e trabalha muito, tá? É muito legal por isso. Galera, vamos lá. Agora o trabalhinho de vocês sobre essa aula vai ser pesquisar algumas coisas aí sobre o ciclismo e me responder. Lembrando que hoje nossa aula estará valendo nota essa que vai fazer parte da sua média. Serão 5 perguntas valendo 2 pontos cada uma. Tudo somado vai dar 10, tá? E esse 10 eu vou jogar para somar depois com a avaliação bimestral. Então, vai ser esse trabalhinho valendo 10, a avaliação bimestral valendo 10 e mais um trabalhinho valendo 10. Vou somar tudo, dividir por 3 e vou tirar a sua nota. Então, hoje, muito importante que você realize essa atividade dentro do prazo para poder ficar com a nota, beleza? Então, eu vou colocar aí as perguntas, são 5 perguntas, valendo 2 pontos cada uma, no total de 10 pontos. Essa é a nossa primeira de 3 avaliações que teremos, tá certo? Espero que tenham gostado da aula, é uma aula diferente. Espero que vocês pratiquem o ciclismo, levem a família para pedalar, é uma atividade muito legal. Quem tiver qualquer dúvida sobre o ciclismo, sobre roteiros de ciclismo, pode me perguntar, pode me mandar mensagem, estou aqui para ajudar. É muito importante praticar atividade física e o ciclismo é um esporte muito legal porque você vai para lugares diferentes e ainda assim pratica saúde, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição, respondam as perguntas, me enviem. Um beijo e até a próxima aula.